Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Não sei a hora que você vai acessar esse vídeo. Nós estaremos aqui comentando sobre a lição da Escola Sabatina de segunda-feira, 3 de novembro. Então, vamos eh, começar orando, tá bom? Pai nosso que está no céu, muito obrigada pelo teu amor, Senhor. Perdoa-nos os pecados e nos dê a tua companhia, que teu Santo Espírito possa eh, nos fazer entender a tua vontade, a tua palavra, para que possamos anunciar e proclamar a tua volta, meu Pai, para que possamos aprender contigo, com os nossos irmãos no passado, como nos aproximar melhor de Ti e como fazer a Tua vontade, como é importante obedecer. Então, nós te suplicamos por Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Josué, Josué 7, 16 a 19, né? A gente não vai ler por causa do tempo, mas eu aconselho todos a lerem. Eu creio que vocês já conseguem, né, fazer essa leitura, ou já fizeram essa leitura, ou já consigam fazer essa leitura, que é o Josué capítulo 7, versos 16 a 19. Repito, o pecado de Acã. Mas antes, vamos ler o verso para memorizar. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 10. E o Agora vamos para segunda-feira, dia 3 de novembro. O pecado de Acã é o tema de hoje. Em vez de revelar a identidade do transgressor, Deus estabelece um procedimento que revela a sua justiça e sua graça. Depois de explicar o motivo da derrota de Israel, pedir a santificação do povo. Você vê, né? Josué 7,13. Ele permitiu um intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e sua aplicação, que deu a Acã tempo para pensar, arrepender-se e confessar seu pecado. Da mesma forma, a sua família, se soubessem o que aconteceu. Teve a oportunidade de decidir se queria se envolver no encobrimento ou se recusar a ser cúmplice como os filhos de Corá, que evitaram a destruição ao se recusarem a ficar do lado de seu pai. Isso está em Números 16, 23 a 33 e 26 a 11. Então, a solução para o dilema seguiu a direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia entrado e prejudicado Israel. A culpa coletiva foi eliminada e reduzida de Israel para uma tribo, da tribo para a família, da família para a casa e desta para o indivíduo, para os indivíduos, melhor dizendo. Além disso, revelar o ofensor. O processo investigativo também inocentou os inocentes. Esse era um aspecto igualmente importante.
do meticuloso procedimento jurídico, no qual o próprio Deus atuou como testemunha dos atos invisíveis de Acã. O leitor quase consegue sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã. Quem não se surpreenderia com a obstinação do homem em esperar que ele pudesse passar despercebido? Nada é escondido dos olhos penetrantes do Senhor. Salmo 139, 1-16, segunda, que sabe o que está escondido no coração humano. 1 Samuel 16, 7, Jeremias 17, 10, Provérbios 5, 21. Então, é importante observar a maneira como Josué se dirigiu a Acã, meu filho. Essa expressão mostra não apenas a idade e o papel de liderança de Josué, mas também revela a atitude com que esse grande guerreiro abordou a justiça. Seu coração estava cheio de compaixão por Acã, embora ele tenha sido chamado para executar o julgamento do ofensor. Por meio de sua atitude, Josué estava novamente prenunciando a sensibilidade, a bondade e o amor daquele que nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo uma dor a uma pessoa frágil. Denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando fazia suas esmagadoras repreensões. Ellen White, Desejar a Todas as Nações, CPB 2021, página 276. Meus irmãos queridos, os primeiros versos dos capítulo 7 de Josué apresenta o povo de Israel que havia sido infiel ao Senhor e que, por esse motivo, a ruína de Israel estava próxima. Certamente, se não houvesse arrependimento. A presença e a bênção de Deus não estava mais com o povo. A vitória de Jericó deixou o povo muito confiante. Isso é um perigo, né? Estarmos confiantes em nós mesmos a ponto de negar a eficácia, a presença, a justiça, o amor de Deus. Eles estavam ensimesmados. Por isso, enviaram 2 ou 3 mil soldados para enfrentar uma cidade de cerca de 12 mil habitantes. Eles tinham passado há pouco por Jericó, né? Então, isso os deixou, de certa forma, cegos. Alguém tinha desobedecido às condições do Éden, ou seja, a destruição total de um lugar como holocausto oferecido a Deus. Após ver a derrota do povo de Israel frente aos moradores de Ai, Josué rasgou suas vestes, né, que eram costume dos tempos antigos, para revelar sua angústia extrema, sua preocupação. Era que as nações inimigas descobrissem sua derrota. Nossas ações são muito importantes e elas refletem o nome de Deus. Em casa, como nos relacionamos uns com os outros, é certo que nós não somos infalíveis, somos pecadores, mas nós temos que, de uma certa forma, mesmo calado, como se diz sempre, né, em nossa igreja, você reflete Deus. Você representa, nós somos embaixadores de Deus. Então,
As pessoas estão nos observando e o inimigo quer apenas uma flechinha para a destruição, tanto nossa quanto de outros que nos observam. Então Deus dissera a Josué que ele precisava agir. Israel havia pecado, tinham sido desobedientes às ordens divinas e por isso, a derrota era certa. Deus não deveria ser responsabilizado pelas falhas de Israel. O culpado transgrediu um pacto e havia prejudicado toda a comunidade. Deus não poderia estar com eles, pois se assim fosse, estaria incentivando suas transgressões. Essa progressão de pecado se assemelha ao pecado no jardim do Éden de Eva, em Davi com Batseba. Satanás faz parecer o pecado agradável, mas as consequências certamente é a morte. Por isso, não olhemos a partir de mim, eu não sou isenta de nada, para nada, além de Deus. A cada dia, fixemos nossos olhos na sua palavra, orando, jejuando, vigiando, pedindo a Deus misericórdia, conversando com Ele. Meus amigos, meus queridos irmãos, conversando com Ele, falando, nos arrependendo, confessando-nos com Ele e ajudando os outros a se libertarem de pecados. Essa foi a lição, de segunda-feira, o pecado de Acã. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e estamos juntinhos. Vamos para o céu. Nossos pecados não são maiores que o amor de Deus, desde que nos arrependamos. Beijão no seu coração. Viu?